converso agora com o economista-chefe do Banco BV, Roberto Padovani. Seja bem-vindo, Roberto. Muito obrigado por aceitar nosso convite, meu caro. Obrigado pelo convite. Olha só, tarifaço gerando muita confusão, não só aqui no Brasil, como no mundo também. Ontem tivemos a assinatura dessa ordem executiva, distribuindo tarifas até mais altas para alguns países do que as que vimos no dia 2 de abril, lá no primeiro tarifaço, quando foi anunciado o tal dia da liberação. Para o Brasil, a gente pode talvez identificar o que pode ser mais impactado, a gente pode sentir mais impacto na atividade econômica, no mercado de trabalho, na inflação. O que vocês estão monitorando lá no BV como reflexos deste tarifaço anunciado na quarta-feira? Acho que tem vários comentários, né? O primeiro deles é de que talvez esse seja um dos poucos momentos em que vale a pena ter uma economia fechada como a brasileira, né? A gente sente pouco esses efeitos, né? O segundo comentário é que, de maneira geral, quando a gente vê todos esses países que estão sofrendo as tarifas impostas pelos Estados Unidos, o resultado tem sido, obviamente, de não reação, e isso gera, portanto, menos crescimento e menor pressão inflacionária. Então, o aprendizado é que a imposição de tarifas reforça um quadro desinflacionário. Então, a gente imagina que o Brasil deva sofrer pouco, mas se sofrer com impactos negativos sobre atividades e inflação. Agora, como somos fechados, acho que isso não muda cenário. E aí você pode dizer, bom, mas então está tudo bem? Não, não está, porque tem setores, regiões, empresas que são muito mais duramente atingidos. Então, embora do ponto de vista agregado, o país vá passar tranquilo a mais esse choque, né, em mais esse choque, o fato é que setores e empresas vão sofrer. E aí, acho que a gente teve um alívio essa semana com as isenções que foram anunciadas, mas tem setores como calçados, carnes, café, que ainda estão sendo tarifados. Então, é um momento de aguardar mais informações. Perfeito. Até alguns setores são muito expostos aos Estados Unidos, não tão relevantes na nossa balança comercial. A gente trouxe o exemplo nesses últimos dias dos pescados. 70% do que exporta vai direto para os Estados Unidos. Isso. Não tem alternativa, tem embargo na Europa. Então, fica realmente difícil a situação de setores que podem passar em branco dessa leitura mais superficial, quando a gente olha só para os principais produtos, mas são, sim, muito sensíveis. O mel é outro destes exemplos. A gente está discutindo agora o que o governo poderia fazer como medidas compensatórias. A gente fala muito em linhas de crédito. Seria uma alternativa viável para esses setores? Crédito não salva a empresa. Se fosse, talvez, o principal fator, todo mundo pegava dinheiro emprestado, não empreendia para ganhar dinheiro no mercado. Então, crédito tem essa capacidade, talvez, de conter os efeitos deste tarifaço para esses setores mais atingidos? Eu acho que um contraponto que a gente pode fazer é com a pandemia. Na pandemia havia um choque muito mais importante, a economia desacelerando, era um efeito global. E naquele momento houve uma coordenação de bancos públicos e privados para manter as condições financeiras das empresas, né? Não parece que a gente está repetindo esse movimento, é uma questão muito mais localizada e pontual. Então, o que eu percebo é que os bancos privados não vão ajudar essas empresas que estão sofrendo impacto diretamente. E aí vai ser importante ter o governo, como o BNDES, ajudando em relação a linhas. O problema é evitar que os certos nomes, certos setores tenham um problema de liquidez nesse momento. O que vai complicar é se a barreira às exportações inviabilizar os negócios, porque aí não é só um problema de liquidez, mas é uma necessidade de redesenhar o próprio negócio. Mas eu acho que o governo faz bem nesse momento de apoiar com liquidez a economia, os setores que estão sofrendo um pouco mais. Perfeito. Esses detalhes do plano de contingenciamento ainda são aguardados. O ministro Fernando Haddad deu uma entrevista essa semana à CNN, justamente dando essa indicação de que tem linha de crédito neste plano de contingência, mas também outros mecanismos, outras ferramentas que têm um custo fiscal menor, que é outra preocupação também do governo, conseguir auxiliar sem gastar muito dinheiro, preocupação da equipe econômica. Quando a gente fala, por exemplo, para esses setores específicos e efeitos gerais na economia brasileira, a gente prevê desaceleração, desaquecimento da economia, e esse desaquecimento seria muito abrupto. Você falava vantagens de ser uma economia fechada. A gente pode talvez passar em branco quando a gente fala de atividade econômica por conta do setor ainda interno aqui bastante forte? Não, a gente está vivendo um quadro de desaceleração aqui no Brasil, né? A taxa de juros está muito alta e os setores ligados a crédito estão sofrendo. Embora as exportações continuem indo bem, as condições de renda sejam favoráveis, a economia brasileira vem crescendo no ritmo menor. A impressão que eu tenho é que essa imposição de tarifas às exportações é um fator adicional
a essa desaceleração. Não dá para dizer que é o fator mais importante, não é isso que vai definir o cenário, mas a avaliação que existe hoje é que esse evento das tarifas reforça um quadro de desaceleração, ainda que não seja determinante. Perfeito. Ontem nós recebemos uma pesquisa do IBGE, a PNAD contínua, indicando desemprego na mínima histórica, 5,8%, surpreendendo a todos e até com uma qualidade maior. A gente viu taxa de informalidade caindo, a taxa de desocupação também caindo bastante, a taxa de ocupação dos trabalhadores aumentando. Então, a qualidade está melhor do que, por exemplo, outras mínimas históricas que vimos alguns anos atrás. Como que este tarifaço pode afetar emprego no Brasil? Vai causar desemprego, pelo menos para estes setores mais afetados que nós mencionávamos? O mercado de trabalho tem sido uma incógnita, né? Há um bom tempo, nós todos economistas, eu inclusive, imaginamos que por conta de uma taxa de juros muito elevadas, a atividade perde fôlego e o desemprego começa a subir. Mas é impressionante que isso não acontece. Ontem o dado do IBGE mostra que a gente alcançou a mínima histórica. Esse talvez seja um fenômeno global, né? A gente vê movimentos na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos e mercados de trabalho muito apertados. Daqui a pouco a gente tem Estados Unidos divulgando os dados. Mas o fato é que esse é um mercado muito resiliente, isso ajuda a sustentar a renda. E para o Banco Central é um desafio, porque a atividade econômica continua pressionada. Eu acho que a questão das tarifas ela tem um impacto moderado sobre a atividade econômica e não vejo mudando o quadro do mercado de trabalho. O mercado de trabalho tem sido resistente a vários choques e não é essa a questão tarifária que vai mudar o cenário.